A redação costuma ser o grande pesadelo de todos os estudantes na hora de fazer um vestibular ou então um concurso. Por isso hoje eu separei 15 dicas muito úteis para qualquer redação, seja ela para concurso, para vestibular ou até mesmo para escola ou faculdade. A primeira delas é super simples: escrever dentro do limite de linhas. O limite de linhas serve justamente para ser seguido. Você não deve ultrapassar as linhas da sua redação, da mesma forma que você não deve escrever pouco demais. Procure escrever até a última linha ou até próximo dela. Nunca de mais, nunca de menos. A segunda dica também é muito básica, que é não fugir do tema. Muitas vezes as pessoas pensam que de repente é melhor fugir um pouquinho do tema, puxando para outro assunto que elas têm conhecimento, do que manter uma escrita mais simples daquele tema que elas não conhecem bem e que é o tema da redação. Mas esse é um pensamento muito errado, porque fuga ao tema é algo que vai descontar muitos pontos da sua redação. Então é melhor você escrever algo mais simples, um texto mais sucinto, mais básico, daquilo que está dentro do tema, do que querer trazer reflexões mais profundas do que não tem tanta relação, mas que seria de seu conhecimento. A terceira dica também é fundamental, que é respeitar os direitos humanos. Toda redação precisa seguir isso, é base. Disso muita gente sabe, mas o que seria esse respeitar os direitos humanos? Basicamente, não proponha na sua redação nada que possa vir a ferir com os direitos das pessoas, que venha a insultar alguém, a desmoralizar, a humilhar, coisas do tipo. Isso, na verdade, é uma coisa base na vida e na redação não é diferente. Próxima dica: faça no mínimo 3 parágrafos e no máximo 6. Por que eu falo de mínimo e máximo de parágrafos? Porque, como eu já comentei, toda redação tem um número limite de linhas. Se você escrever 3 parágrafos, tudo bem, você vai conseguir fazer introdução, desenvolvimento e conclusão. Se você escrever somente 2, já vai ficar um pouco ruim. De fazer essa divisão, de selecionar uma parte para cada parágrafo, um parágrafo vai ter que ficar com 2, o outro com 1, ou vai misturar e seu texto vai ficar um pouco bagunçado. Então, no mínimo 3. E por que eu digo no máximo 6? Porque se você fizer 7, 8, 9, seus parágrafos vão ficar muito curtos, ou seja, as informações não vão estar completas e o aspecto visual também vai ficar um pouco feio. E aí, sobre divisões de parágrafos, já entra a minha próxima sugestão. Bom, o primeiro parágrafo já é de conhecimento amplo, que é destinado à introdução. Nesse parágrafo, você tem que fazer uma contextualização do que você vai falar do seu texto e já inserir a sua questão problemática, apontar um problema que você vai tentar resolver. Tudo isso baseado na sua argumentação, na sua dissertação, na sustentação das suas ideias, que é o que vem no desenvolvimento. Próxima sugestão, portanto, é fazer a sua argumentação no desenvolvimento. Sustentar os seus pontos de vista, suas opiniões, porque aí o seu texto fica muito bem dividido. Esse desenvolvimento, eu aconselho que você reserve de 2 a 3 parágrafos para ele, porque digamos que seria a parte principal da sua redação. E aí vem a próxima sugestão também ligada nesse contexto, que é a sua conclusão. O último parágrafo você deve colocar uma solução, você deve apontar algo que pode ser feito para resolver aquela problemática inicial. Se você não aponta a solução, falta algo no seu texto, falta justamente sentido, justificativa. O intuito dessa redação dissertativa argumentativa é trazer uma proposta de intervenção. E perceba que introdução, desenvolvimento e conclusão são 3 partes do seu texto que devem estar ligadas, conectadas. Não é porque elas têm nome diferente, que vão ficar em cada parágrafo, que elas têm que ser desconectadas entre si, de forma alguma. Muito pelo contrário. Nesse sentido, entra a nossa próxima dica, que é a conexão. Quando eu falo de conexão, eu estou justamente querendo dizer que todas as partes do seu texto devem estar conectadas. O que você falou lá na introdução tem que fechar, tem que se conectar com o que você vai falar na conclusão, no desenvolvimento e assim por diante. Mas entenda que isso tem que ocorrer de forma não repetitiva. Por isso, você tem que estar o tempo inteiro usando conectivos. O que são conectivos?
são justamente palavras que vão dar essa ligação, essa conexão, vão costurar o seu texto. São exemplos mais usuais de conectivos, mas, porém, todavia, contudo, com isso, por isso, visto que, mediante a. E é muito importante que você saiba de certeza o que cada conectivo que você está usando no seu texto significa. Eles podem ter ideias totalmente opostas. E é nesse ponto que entra a próxima dica. Se você estiver com dúvida da ortografia ou do significado de alguma palavra, não escreva ela, procure um sinônimo. A língua portuguesa é uma língua muito rica e repleta de palavras. Portanto, sempre há uma palavra que você pode colocar no local daquela que você estava com dúvida. É muito melhor você escrever uma palavra mais simples e ter certeza de que a escrita dela está ok, está correta, do que escrever uma palavra um pouco mais difícil, mais rebuscada e essa palavra estar errada. Vamos supor que a sua redação tem como tema rede social. E aí você quer comentar que as pessoas estão usando a rede social em excesso. E isso prejudicaria os seus rendimentos em outras áreas. Mas você esqueceu como é que se escreve a palavra excesso. Prefira escolher outra palavra no lugar daquela que você está em dúvida. Por exemplo, você pode dizer que as pessoas usam com muita frequência. A próxima dica também é bem relevante, que é não copiar os textos de exemplo. Eles estão lá justamente apenas de exemplo, não é para você copiá-los. Alguém já escreveu aquilo, não é necessário que você repita. Você vai se basear neles para ter a contextualização. A partir deles, você vai entender aquilo que está sendo falado e que espera-se que você continue dentro do mesmo contexto, com a sua proposta de intervenção, com a sua argumentação e com a sua conclusão. Ainda que você use entre aspas, algumas redações permitem, depende muito de cada uma, você precisa ver edital e tudo mais. No entanto, eu não recomendo, porque isso empobrece o seu texto. Mas isso não quer dizer que você não possa usar citações. É claro que você pode, mas procure citações que não estejam ali naquele exemplo, que aí vai mostrar que esse conhecimento é seu, não é algo que você pegou naquele momento daquele texto já pronto. É muito interessante citar letras de músicas nacionais, citar frases de grandes pensadores, mas também procure tomar cuidado com isso para não cair no clichê. Aquilo que já é de conhecimento de todo mundo e que não vai trazer nada de novo, nada de relevante para o seu texto caso você use. Outro aspecto muito importante da redação, você precisa ser impessoal. Ainda que você vá expor a sua opinião, você não deve fazer isso em primeira pessoa. O que é a primeira pessoa? Eu penso, eu acho, eu acredito. Não use primeira pessoa, não é legal para um texto, para uma redação dissertativa e argumentativa. Procure sempre escrever o seu texto na terceira pessoa. Em vez de falar eu acho, eu vejo que, eu acredito que, escreva pensa-se, acredita-se, fala-se, nota-se e tantas outras palavras que nós podemos usar nesse contexto. De uma redação dissertativa argumentativa, se espera que o aluno, que o estudante, que o participante do concurso tenha domínio sobre a língua portuguesa. E o que é ter esse domínio? É justamente saber utilizar a linguagem formal, que é aquela linguagem que está em total acordo com a gramática da língua portuguesa. Algo que eu vejo que nós fazemos cotidianamente é o uso excessivo do que. E isso tem nome na língua portuguesa, que se chama queísmo, quando você usa demais o que. Evite isso, porque empobrece o seu texto demais. O Brasil, que é um país muito rico, que não vem utilizando muito bem os seus recursos e que precisa tomar novas providências. Veja que essa repetição do que torna meu texto cansativo, com uma linguagem corriqueira do dia a dia, e não é isso que se espera em uma redação. Então, ainda que você tenha ideias boas, que você tenha uma lógica na sua redação, esse uso excessivo do que vai transformar o seu texto em algo não tão bom assim quanto poderia ser se você evitasse. E nesse contexto eu também sugiro que você não use demais o sufixo mente. Frequentemente, atualmente, geralmente, isso dá um som diferente no seu texto que novamente vai torná-lo cansativo, pode novamente acabar afetando na qualidade da sua escrita.
A próxima dica tem a ver com o título da sua redação. Em muitos vestibulares ou concursos, vocês vão ver que não é obrigatório que a sua redação tenha um título. Mas o que eu aconselho a você? Que você sempre coloque título, porque isso dá um aspecto visual melhor à sua redação, deixa ela mais organizada e, de certa forma, enriquece-a. Outro ponto importante é o uso de gírias. Frequentemente nós usamos gírias na nossa linguagem cotidiana, mas novamente vou repetir que para a redação argumentativa, para a redação dissertativa, espera-se uma linguagem formal. Por isso o uso de gírias ou até mesmo de expressões já conhecidas na língua portuguesa não é muito interessante. Se for muito importante, muito relevante para o seu texto, você pode vir a usá-las. Mas é importante que você as use entre aspas, porque a pessoa que vai corrigir a sua redação vai entender que você usou aquela gíria não porque você não sabe separar a linguagem do dia a dia da linguagem mais formal, mas sim porque cabia aquele contexto. Bem, o título do vídeo era 15 dicas. Eu já dei as 15 dicas, mas agora eu vou deixar uma dica bônus que também é muito útil, que é estudar as atualidades. O que são atualidades? São os assuntos mais relevantes nos dias atuais e que vêm sendo debatidos. Geralmente são assuntos polêmicos que têm vários pontos de vista e que são justamente os que costumam cair como tema das redações. Estudando-os, por mais que eles não venham a cair como tema da sua redação, você já vai ter um conhecimento sobre pontos de vista, sobre como as pessoas vão defender os seus pontos de vista, vão trazer suas argumentações. Então, por isso, é sempre interessante pesquisá-los. E é isso por hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Não se esqueça de curtir o vídeo se você gostar desse conteúdo, de se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito e ativar as notificações, porque aí sempre que eu postar um vídeo novo você será notificado.